Olá, eu sou a Danda Papa, eu sou coach de carreira e vocacional e hoje eu estou aqui com a Tatiana Chiari, que é uma super publicitária, que vai contar tudo para a gente, como é que é a profissão dela, quais são os desafios, o que motiva ela, o que brilha o olho dela, como é que é o dia a dia de uma publicitária, e tem tanta coisa para a gente bater papo. Muito obrigada, Tati, pela sua presença. Eu vou te chamar de Tati, tá? Para ser um Claro. papo mais informal, você é muito querida. E muito obrigada pela tua presença. Eu tenho certeza que você vai agregar muito, muito, muito para muitos dos adolescentes que estão nessa dúvida, se entram para propaganda e marketing, como é o mercado de vocês. Então, queria só te contar um pouco para vocês que estão nos assistindo, um pouquinho sobre a trajetória de carreira da Tati. Bom, a Tati fez MBA em marketing e hoje ela trabalha na Publicis desde 2018. Bom, ela é mãe da Bia, de 12 anos, e do Felipe, de 11 anos. Atendeu clientes como Itaú, Nivea, Philips, Lupo, Grendene, Brahma, Skol, Cerveja Proibida. Trabalhou por 10 anos na agência África, depois passou pela New Style, agência UI, até chegar na Publicis. Nossa, que carreira linda, né? Muito conhecimento, muita bagagem aí, né, Tati? Super obrigada pelo espaço, Danda. Assim, vai ser super gostoso, está sendo um prazer estar aqui com você batendo esse papo, que eu acho que é super importante aí para os adolescentes e para as pessoas que estão ainda indecisas na profissão, né? Acho que vai ser gostoso. Nossa, vai ser Obrigada. incrível, porque eu acho que eles realmente estão loucos, eles estavam super ansiosos para essa entrevista, para poder tirar as dúvidas. Eles até me ajudaram a formatar algumas perguntas, e eu tenho certeza que muitos já estão aí participando da nossa live. Bom, vamos começar pela primeira pergunta aqui. Quando foi que você descobriu que você gostaria de fazer propaganda e marketing? É uma coisa que você vem desde novinha, que você despertou esse interesse? Você desenhava, você criava, tinha essa criatividade? Me conta um pouquinho. Não, eu nunca soube, na verdade. Eu nunca consegui decidir o que eu queria fazer na época do vestibular, no colegial. Eu acho que eu tinha vários amigos que estavam sempre super decididos. Eu nunca tive essa certeza do que eu queria fazer na época. Isso foi muito sofrido para mim, assim. Eu acho que eu conhecia muito pouco das opções que a gente poderia ter, né, de profissão. Eu tenho uma mãe psicóloga, um padrasto que é neurocirurgião, então eu sempre vivi muito ao redor dessas áreas mais focada na saúde. Mas eu não tinha clareza do que eu queria fazer, até que chegou o momento do vestibular e você se sente pressionado e todo mundo decidido o que fazer. E aí eu não soube no primeiro ano o que fazer, fiz um ano de cursinho. Eu sou de Santos, nesse ano de cursinho eu vim fazer em São Paulo. E aqui eu conheci pessoas e fui tentando descobrir outras profissões lá no cursinho que eu pudesse testar. E eu estava na dúvida se eu queria seguir a área de saúde também. E aí, na época, meu padrasto falou, vai fazer um curso de instrumentação cirúrgica comigo, e aí você participa comigo junto das cirurgias e tal. Eu falei, eu vou tentar. E aí eu fiz, durante esse período, um curso de instrumentação, participei de algumas cirurgias, assim, durante o curso e tal, e aí eu falei, achei legal, mas eu não quero ser o médico, então não sabia muito. Eu gostava muito do cuidar. E o cuidar, eu achava que tinha outras profissões que tinham mais relações com o próprio paciente do que, às vezes, o médico, quando o paciente está hospitalizado e tudo mais. Bom, nisso tudo eu descobri uma profissão que é a enfermagem, e aí eu falei, nossa, acho que vou prestar faculdade de enfermagem, e fiquei na dúvida que eu faria. Eu comecei a minha mãe, além de psicóloga, ela dava aula na faculdade de comunicação em Santos, e aí ela falou, por que você também não pensa em publicidade? Você é mais comunicativa, gosta de se relacionar com pessoas, tal. E eu achei que não, mas enfim, fiquei com aquilo na pulga na orelha. E aí na hora de prestar vestibular, eu fui atrás da faculdade da PUC de Campinas, que era uma faculdade que eu achava que podia ser legal fazer enfermagem.
me inscrevi, passei e entrei na faculdade de enfermagem. Fui morar em Campinas, fiz PUC, fiz 4 anos de faculdade, acabei a faculdade, me candidatei em trabalhar num hospital de lá, o Centro Médico de Campinas. Comecei a trabalhar na parte de pediatria, UTI neonatal e berçário. E aí, no meio de trabalho de enfermeira e coordenando coisas tal, eu falei, putz, eu não sei se é isso, eu não estou ainda 100% realizada. E aí eu passou um tempo, fui fazer um curso tal, e aí eu me inscrevi na faculdade de novo, no vestibular de novo para publicidade. E como você chegou na publicidade? A minha mãe ficava assim, você tem tudo a ver, você gosta da parte de se comunicar, de conhecer pessoas. Eu não desenho, eu não tenho nada artístico, assim, gosto de trabalhos manuais, mas tipo, sabe aquela coisa de, mas você vai ser redatora? Não. Você vai ser diretora de arte? Não. Então eu ficava muito assim, mas eu vou fazer o quê na publicidade? Mas daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer, eu não estava feliz. E aí minha mãe ficou, você tem tudo a ver, você tem tudo a ver, tal. Eu falei, nada como ter uma mãe psicóloga, né? Que então, né? Eu acho que a minha mãe me ajudou aí a visualizar um pouquinho do que eu tinha de aptidões, assim. Mas eu de verdade não sabia. Então isso foi muito sofrido, o não descobrir, né? Essa coisa e eu acho que eu conhecia muito pouco das outras profissões, ou o que necessariamente um publicitário fazia, ou outras possibilidades de carreiras que não fossem as tradicionais, né? A engenharia, a medicina, enfim, a advocacia, tinha umas coisas meio tradicionais, eu não conhecia muito das outras, e eu fui. E aí eu entrei na faculdade, eu já estava velha, né, para o primeiro ano da faculdade, porque eu estava ali com uns 24, 25 anos, nova, mas para um primeiro ano eu me angustiada, porque daí eu falei, puxa, tá todo mundo aqui com 17, 18, vão sair super novos, eu vou sair da faculdade super velha e tipo, e aí, né? E aí eu comecei a fazer curso, eu entrei, como eu já tinha um curso superior antes, eu entrei no MBA e comecei a fazer e correr atrás um pouco de me aperfeiçoar e tal. Fui fazendo alguns trabalhos em agência menor, então em Santos eu fiz um trabalho numa agência menor, depois eu vim para São Paulo e trabalhei numa agência de eventos, e aí adorei o mundo de eventos, achei que é uma loucura, É uma loucura, né? Dormi, mega pressão, mas adorei aquilo. E aí, quando eu estava trabalhando com eventos, eu recebi um e-mail, aqueles que se vai repassando, dizendo que se alguém conhecia um estagiário para uma vaga na Agência África. Nossa! E aí, nada mais, nada menos do que a África, né? Não é assim qualquer agência. Eu e de todo mundo. A agência tinha 2 anos só. Então, meu olho brilhou ali. Eu falei, nossa, eu quero muito me candidatar, mas, tipo, não vou entrar, né? Porque eu ficava, eu vim de Santos, estou aqui em São Paulo, tipo, tem meses, assim, trabalhando com evento, mas vamos lá, vamos me candidatar. E aí, eu falei, bom, eu fiquei com medo, porque eu tinha 24 na época, 24, 25, 24, e era estágio, então eu ficava pensando, puxa, as pessoas vão contratar uma estagiária que já não tem mais idade de estagiário, né? Então, como é que era? E aí foi super legal, eu fui fazer uma entrevista para conta da Nívia, eu fiz uma entrevista com a supervisora da época, que é a Veri, que eu adoro de paixão, e aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu não sei direito, né, tô começando ainda, mas eu quero muito, estou muito afim e tal. E aí, enfim, depois eu passei para entrevista com a diretora da conta, que é a Renata Brasil, que é outra, que para mim eu falo que é minha madrinha de profissão, porque daí ela me pegou na mão ali. Pegou para você, ensinou, e foi aí que eu fui aprendendo, assim, eu era estagiária, eu era mais velha do que assistente, por exemplo, que tinha na conta, né, porque eu mais velha, a mesma idade, na verdade, não era mais velha, mas eu tinha a mesma idade que assistente, então tinha uns conflitos internos ali meu, né, eu falei, puxa, mas eu falava, mas eu tô começando e vamos embora. E aí, ali eu fiquei e acho que por tudo isso, por ter entrado tarde, ter uns conflitos de idade e ter que mostrar que eu
era capaz de fazer aquilo num momento novo, eu comecei a tentar descobrir, fazer relação com todos os outros departamentos, entender mesmo como funcionava a agência, porque eu acho que o atendimento tem que ter esse olhar, assim. Então, eu acho que foi aí que eu fui entendendo os processos e ganhando confiança do meu time, e aí eu fui crescendo lá dentro. Eu fiquei lá até virar diretora, então eu fui Nossa, que máximo, Tati. Parabéns, que legal, hein? legal. Agora, tem alguns desafios, né, nesse começo. Eu lembro que uma coisa curiosa, quando eu estava em Santos ainda no início da faculdade, bem no primeiro ano, assim, bem comecinho, eu queria estagiar, né? Todo mundo quer estagiar. E eu consegui o contato de um dono de uma agência em Santos, e eu consegui mandar uma mensagem para ele, e ele fala, não, tá bom, vem aqui para a gente conversar. Falei, eu conheço não sei quem, vamos embaixo, deixa eu bater um papo aí, ver se tem uma vaga para mim e tal. E ele falou, vem. E eu lembro que eu saí muito frustrada, porque ele falou, tá, o que você quer? Eu falei, não, eu queria estagiar. Não, mas que área você quer? E eu não fazia ideia, no primeiro ano da faculdade, eu não fazia ideia das áreas que tem uma agência de publicidade, assim. Eu não fazia ideia. Eu só sabia que eu não era criativa, que eu não sabia ser redatora ou diretora de arte. E aí eu falei, nossa, mas eu não sei, não tem como você não me contratar nem nada, mas pelo menos eu andar nas áreas e descobrir, ficar um pouco. Não, você volta para casa, pensa o caminho que você quer, e depois você volta para a gente conversar aí e ver se tem uma vaga. Eu saí arrasada, porque eu falei, como é que eu vou descobrir o que eu quero se eu realmente não tiver o contato com Ele alguma foi duro, né? Ele podia ter sido um pouco mais, ele né? Não foi foi duro, bom, mas foi bom também. é, Aí eu falei, bom, então vamos embora, vamos tentar descobrir aí o que eu quero. Então eu acho que foi tudo meio no susto, assim, tipo, vão para cima, mas eu nunca tive muita certeza, não, eu quero ser publicitária, minha carreira vai ser assim. Hoje eu sou mega feliz, graças a Deus eu escolhi essa profissão, eu realmente faço o que eu gosto, mas não foi fácil, por isso que eu acho o seu projeto muito rico. E se eu tivesse tido a oportunidade de ter alguma coisa dessa, eu acho que teria me facilitado ou me tranquilizado muito nesse que momento de legal. Ô, Tati, já que a gente está falando sobre áreas, né, dentro de uma agência, isso é uma coisa bacana a gente poder trazer para todo mundo. Me conta um pouquinho quais são as áreas, porque eu sei que a gente sabe, né, que tem atendimento, tem criação, tem o financeiro, o que mais que tem dentro da agência, né? eu acho Você pode que contar para gente? Claro. Eu acho que o atendimento, ele tem essa vantagem de ter contato com todas as áreas da agência, né? Eu vejo o atendimento como um ponto central ali entre todas as áreas e eu acho isso muito bacana. É, a gente tem o atendimento, a gente tem a parte de criação, que ela pode ser dividida em algumas, né? Tem um redator, tem um diretor de arte, tem uma parte de conteúdo, tem umas ramificações da criação, mas tem a parte da criação. Tem a parte do rádio TV, o RTV, que a gente chama, né? Que é a parte de toda de produção. Então, são eles que são os responsáveis por colocar de pé as produções que a gente faz. São eles que coordenam junto com os fornecedores, junto com os diretores de filme, junto com os fotógrafos. Toda a parte de produção fica embaixo de um núcleo de produção, né? Tem a parte do planejamento, que é uma parte riquíssima de um início de projeto. A equipe de planejamento ela é responsável por trazer muitos insights e se aprofundar muito no tema do que a gente vai colocar na campanha. Então, na verdade, é o pontapé principal ali, que traz a base do que a gente tem que falar, traz insumos para a gente, pesquisas. Então, é um departamento riquíssimo que a gente fica grudado na hora de produzir ou de começar a criar, né? Vem sempre dentro de um material do planejamento. Tem a parte de mídia, que também enfim, a gente anda sempre em grupos, né? Então a mídia está sempre grudada com a gente, porque
são eles que vão analisar todo o target que a gente quer atingir, qual é o melhor meio de chegar nele, qual é o melhor meio de chegar junto a uma relação de custo-benefício que a gente tenha de uma verba do cliente. Então, a mídia é um ponto-chave para colocar no ar, no lugar certo, na hora certa, com a mensagem certa para aquele target que a gente quer atingir. Então, a mídia é essencial nesse trabalho todo. Também a gente tem um departamento de Brain Lab, e aí só puxando um pouco a sardinha, mas enfim, a gente tem um departamento novo lá, que já tem um ano, que também é um lugar onde fica buscando coisas e nos alimentando o tempo inteiro. Então é um lugar muito bacana. Tem também os GPs, que são pessoas que nos ajudam aí no dia a dia, gerentes de projetos. Então tem algumas áreas que nos ajuda no suporte na agência toda. Mas não dá para trabalhar sem eles, assim. Eu acho que a gente anda em time, assim. A gente está sempre junto, sempre discutindo com a criação, com o planejamento, com a mídia, sempre muito próximos para que a gente faça um trabalho consistente para o cliente, né? Que tem que estar muito alinhado, né? Você com todos eles. Vocês têm que estar sempre na mesma página, né? Sim. Qual que é uma habilidade? Eu estava aqui, você estava falando, eu estava pensando, para você ter um atendimento, que habilidades você acha que seria importante a pessoa ter? Comunicação? Eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente precisa ter, acho que não dá para não ter no atendimento, é um lado agregador de pessoas, assim. Eu acho que tem que ser uma pessoa que a gente é o ponto de contato entre todos eles, é quase como o centro da ligação de todos os outros departamentos, né? Então, eu acho que a gente precisa ter a capacidade de tirar das pessoas, dos departamentos, o melhor deles, fazer com que a gente trabalhe num time que seja harmônico, que a gente consiga render, consiga ter. Eu acho que tem um trabalho do atendimento que é principal, que é pensar no negócio, né? Então, acho que o atendimento ele é responsável por pensar no negócio do cliente, gerar receita, tem um objetivo forte em cima do cliente, né? Assim, em cima da agência. Então, nós somos junto com a agência, mas assim, a gente tem tem que ter um pensamento de negócio, tem que pensar o que vai ser bom para o cliente, o que ele precisa, gerar receita. Então, a gente tem toda uma demanda em cima disso. Mas quando você está dentro da agência, eu acho que você precisa ter esse papel, esse olhar para entender. Primeiro, eu acho que você precisa entender todo o fluxo da agência, né? Se você não entende, você não consegue devolver para o cliente o que ele precisa. Então, você precisa entender os prazos dos outros departamentos, o como funciona, o fluxo, o que a gente precisa fazer. Então, o mecanismo da agência a gente precisa dominar. E eu acho que a gente precisa ser, acho que uma pessoa que consiga ter essa sensibilidade de circular nas áreas e fazer com que as pessoas sejam engajadas, que trabalhem em time, tirar delas a vontade ali de fazer acontecer, mesmo quando o negócio é difícil, mesmo quando tem que vir à noite, mesmo quando a gente não tem prazo. Então, eu acho que às vezes a gente é um pouco da força ali que as pessoas têm que ter para se sentirem produtivas ou fazendo parte de um time. A gente tem um papel muito importante nesse lado agregador, assim. Muito. Tati, te perguntar uma coisa. Você me falou que você tem 2 filhos. Como é que é conciliar a vida, né, de publicitária com a vida de mãe? Porque eu sei que não é fácil, né? Não. E eu acho que para a gente agora, nesse momento home office, está sendo um desafio ainda maior diário, né? Antes a gente sabia como é que a gente tinha que fazer, apesar de ser difícil. Agora a gente está aprendendo todo dia um pouquinho, né? Não é fácil, mas a Bia e o Felipe, eles são muito meus parceiros, assim, né? Então, eles entendem, eles sabem que às vezes a demanda é grande, que eu vou precisar trabalhar no final de semana ou trabalhar até tarde. Então, eu acho que eles já foram se adaptando aí a esse momento. Confesso que agora na pandemia e sem escola, as coisas estão um pouquinho mais difíceis, mas eu acho que a gente tendo que dividir essa coisa do fazer em casa, estudar com eles,
e trabalhar está sendo um desafio. Mas eles estão tão bem, eles entendem, me apoiam, então eu acho que na idade deles está um pouquinho mais fácil do que se eles fossem pequenos ainda e a gente passando por tudo isso, né? Vejo É, muita amiga minha com criança pequena e é um pouquinho mais difícil é mesmo. bem mais complicado, né, para gente que trabalha com filho pequeno. É, como é que é o dia a dia de um atendimento? Então, como você começa o seu dia? Como é que é o desenrolar desse dia de uma pessoa que é atendimento? Bom, eu tenho comigo uma equipe de 11 pessoas. A gente começa o dia. Bom, agora na pandemia a gente está com um processo um pouquinho diferente do que do que era na agência, mas agora a gente começa o dia fazendo reunião de status todos os dias, passando para todo mundo, com todo mundo, quais são as pendências de cada um. Então, o meu time é dividido. Eu tenho um time que eu meio que faço um espelho do time do banco. Então, como eles se dividem lá, a gente se divide aqui. Então, a gente atende né, os mesmos clientes. Então, a gente passa todo dia de manhã um status geral de todas as coisas que a gente tem para entregar no dia e na semana. E aí a gente vai tocando. Tanto a gente pega briefing do cliente, a gente faz reunião com o banco para fazer devolutiva de coisas que a gente já tá produzindo ou criando. Então, a gente faz a ponte também entre o que o cliente quer, a demanda do cliente e a agência, né? Então, se a gente recebe um briefing do banco, a gente começa a discutir com planejamento, até fechar um briefing fechadinho. Daí a gente põe o job junto com a criação, a gente discute esse job na criação, eles começam a trabalhar neles, eles devolvem para a gente analisa junto com o planejamento também, vê se está dentro do briefing. E aí, quando está tudo pronto, a gente vai apresentar para o cliente, né, na verdade. Então, e aí a criação vem junto também, às vezes o planejamento também vem junto, a gente divide e apresenta uma ideia para o cliente na parte de ideia, né? Quando a gente já tem a ideia aprovada, aí a gente continua com a parte de produção. Aí a gente apresenta ideias de como produzir aquela ideia, de como fazer aquele filme, ou mídia impressa, ou o que for. E aí a gente fica coordenando as expectativas do cliente e as entregas da Que agência. legal, que delícia, que legal. Quais são os desafios que você encontra na tua área? Olha, eu acho que o atendimento já passou por algumas fases muito difíceis na publicidade, assim. A gente já foi questionado se realmente a gente precisaria existir, e graças a Deus a gente passou desse momento, mas isso já passou, graças a Deus, a gente conseguiu na publicidade aqui no mercado mostrar que a gente é muito mais do que uma pessoa que faz essa gestão entre os dois lados, mas a gente começou a mostrar que a gente também está se aperfeiçoando em trazer negócios, a pensar no negócio do cliente, a gerar receita, que a gente está pensando junto com o cliente como fazer dele uma marca, construir a marca dele. Então, eu acho que o desafio para mim é continuar vivo isso, da importância do gestor, né, da pessoa do atendimento, que já passamos por várias discussões de muda o nome e não muda o nome, do departamento de atendimento, mas eu acho que é manter isso vivo, de que a gente também é gerador de negócio, precisa ser gerador de negócio, que a gente tem que conhecer o negócio do cliente para ser eficaz no que a gente vai devolver para eles e pensamentos para o cliente. Então, eu acho que a gente tem um desafio aí sempre eterno de fazer essa gestão toda dentro da agência. Legal. Eu acho super importante o atendimento. Eu jamais imaginei uma agência sem um atendimento. Então, Mas já passamos, graças a Deus, há muito engraçado, tempo né? atrás, graças a Deus. Uma agência sempre que eu acho é vital você ter o teu feeling, você passar o teu briefing com a tua visão, com a Sim. tua sensibilidade para você captar que o cliente quer. Às vezes Uhum. a criação ela não tem essa habilidade tão desenvolvida. Eu acredito que Tem uns não. skills Tem um outro diferentes, assim. lado, é um outro skill.
que o seu é muito mais apurado. Então, assim, engraçado, né? Como é que você acha que a tecnologia e a inovação está impactando o mercado de propaganda e marketing? E como que você acha que vai ser daqui 10 anos esse mercado, dentro de toda essa inovação, que está cada vez mais sendo mais rápida, né? Então, eu acho que até poderia pensar um tempo atrás como isso seria, imaginar. Hoje, eu confesso que com tudo que a gente está passando, fica muito difícil imaginar como é que vai ser, assim. Eu acho que a gente tende a ser mais produtivo. Eu acho que esse momento de home office mostrou para todo mundo. Eu acho que antecipou muitas coisas para a gente, né? Eu acho que essa discussão do home office, essa discussão do não trabalhar todo mundo dentro de uma empresa ao mesmo tempo, ela já vinha acontecendo, ela já estava meio latente para acontecer, mas tinham muitas medos Resistência. e travas que a gente teve que, de uma hora para outra, ser obrigado a destravar. Eu mesma era uma pessoa super resistente. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar junto, eu gosto das minhas reuniões matinais, eu gosto de estar ali com o meu time, sentindo eles o dia inteiro. Então, eu era resistente, muito resistente, porque eu falei, puxa, não, eu preciso do nosso cantinho aqui para a gente trabalhar junto. E essas coisas vieram de uma forma muito súbita, assim, né? Que a gente teve que se adaptar. E está funcionando muito bem. É claro que a gente está tendo que se adaptar e entender as formas de trabalhar. Então, por exemplo, a tecnologia hoje, essencial para a gente conseguir trabalhar com tudo isso. Quando você está de home office, você tem que entender que ela tem outros times. Então, até numa parte de produção de filme, é mais difícil você ter a mesma velocidade de produção, de finalização de um material, do que quando você está todo mundo dentro de uma empresa, ou de uma produtora, porque está todo mundo ali com a máquina finalizando um filme e você está no meio da finalização, o diretor de cena já vem, já olha, já pede um ajuste ali na máquina, você já faz, já sobe. Hoje em dia o processo é mais demorado, né? Porque o editor está lá, depois ele vai fechar aquele arquivo, ele vai mandar para o diretor, o diretor vai dar ajuste. Então, até isso a gente teve que se adaptar em relação a timings, né? As coisas tendem a ser um pouco mais, não tão ágeis e rápidas. Mas eu acho que a gente deu um passo que a volta não vai ser para o mesmo lugar onde a gente parou, né? Então, eu acho que a tecnologia ela vai ter que nos ajudar, e ela já está nos ajudando a fazer essa transformação de forma muito rápida. Então, eu não tenho ideia de como vai ser daqui a 10 anos, mas eu imagino que vai ser muito diferente do que como a gente está hoje. Assim. Eu já acho que a gente já está muito diferente de meses atrás, mas o que eu penso é que já está dando certo. Eu tenho conversado muito com o time esse tempo inteiro, assim, de pandemia. A gente está super próximo, apesar de cada um na sua casa, né? Mas a gente está super próximo, a gente se fala o tempo inteiro. Essas ligações de vídeo são ligações que a gente já está começando a se habituar e elas estão funcionando. Então, eu acho que vai ser bom, assim. Eu acho que muita coisa vai melhorar, mas as coisas têm que a gente tem que, o contato humano, né, as reuniões presenciais, essas coisas, elas têm que acontecer de vez em quando, senão a gente vai ficar meio eu também acho. Acho um que, né, aperto aí. ficar isolado, sim, forever vai ser muito difícil para a gente, né? Ainda mais a gente que gosta de gente, né? É sofrido. Mas eu acho o que você falou. Eu acho que esse novo normal, a tecnologia veio para ficar, acelerou muito o processo. E o que você falou, o que estava latente agora já virou realidade. Eu Era vejo uma muitas tentativa, né? A empresas. gente ficava nessa discussão do não ter. Uma discussão muito grande que a gente passava lá na Publicis esse movimento da gente não ter mais lugar fixo, né? Que as empresas vêm trabalhando, né? Então, você senta, você pode sentar em qualquer lugar, porque você vai ali se movimentando dentro do espaço. E aí eu ficava, não, gente, eu sou muito apegada ao lugar, porque no lugar eu sei que o meu time está sentando junto. Então,
tem coisas que são barreiras que você tem que quebrar, não tem jeito. É Então, eu engraçado acho que isso. esse movimento foi uma coisa tipo, você tá resistente, não adianta ficar resistente, vamos embora, assim, e vai funcionar. Eu Vambora. acho que é isso. Vai dar tudo certo, vai E eu dar tudo percebi que certo. deu tudo certo, né? É. Então, acalma um pouco aqui o coração. Tati, e para terminar e finalizar, você teria algum conselho? O que você pode dar de conselho para esses jovens adolescentes que estão querendo ingressar nesse mercado? Que conselho que você pode deixar para eles? Não, eu acho que curiosidade é uma coisa que a gente tem que ter, né, no começo da profissão, para sempre, eu acho, né? Você ter a curiosidade de conhecer como funcionam as outras áreas, ou como é que está relacionado, como que as outras pessoas fazem, o que elas fazem, como é que chega até você, qual é o percurso daquilo. E para escolher o que caminho que você quer, puxa, conversando com muita gente, procurando pessoas que são da área, ouvindo um pouquinho da história delas e desafio, ver se você consegue se imaginar naquele lugar. Mas acho que é isso, acho que curiosidade para ir atrás, eu acho que resume, assim, tanto dentro da área onde você está, como até para saber que área você vai ficar, assim, ir atrás mesmo, conversar com pessoas, ter essa disposição de aprender, e perguntando, né? Eu acho que a gente estudando, perguntando, porque às vezes a gente não conhece muito a área, todas as áreas, né? Então, às vezes fica difícil escolher mesmo o que a gente vai fazer. Mas e para as pessoas que estão do lado de cá, que já escolheram, se abrirem para ajudar pessoas que são ainda indecisas na profissão. Eu acredito que a gente tem aqui também ser disponível, porque eu acho que tem muita gente que busca ajuda e as pessoas que já passaram por isso falam, ai, que chatice, ai, não tenho tempo, né? Tem Então eu muita acho que resistência em muita ajudar. resistência. Então Por eu isso acho que que eu tem dos sou dois muito lados. grata, verdade. Eu, de verdade, Imagina, estou muito grata, porque não é imagina. fácil a gente conseguir uma pessoa bacana como você, um baita sucesso profissional, a perder o tempo, né, se predispor a fazer esse trabalho tão bacana de poder contar. Você não imagina como você enriqueceu, como você trouxe conteúdo legal, e eu tenho certeza absoluta que muitos adolescentes com todo esse conteúdo que você trouxe aqui. Eu agradeço mesmo. Eu fiquei, como eu falei para você, sim, você está de super parabéns por esse trabalho. Eu acho que falta mesmo. E eu super me identifiquei aí com esse seu trabalho. Achei ele muito importante. Então, eu fiquei feliz e honrada de fazer parte aqui do Papo com você. Super obrigada. Muito obrigada, viu? Agradeço de verdade a tua presença. E até a próxima, se Deus quiser, né? Até Um mais. beijo. Obrigada, Danda. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada.